A Câmara de Vereadores, na época que eu exerci um mandato de vereador, ela era muito ativa, muito dinâmica, muito participativa. Uma equipe de vereadores muito bons, como Cláudio Matos, Manuel Pinto, Zezito Neiva, Zé de Pastor, Geraldo Balbino, bastante atuante. Era uma Câmara que procurava fazer o seu papel. Tanto quem era da oposição tinha o direito da sua livre manifestação, como quem era da situação também tinha o seu direito de manifestação. Então, apesar de uma época remota, 87 até 93, 94 aproximadamente, existia um diálogo entre a sociedade e a Câmara de Vereadores. Nós não podemos dizer, porque não era numa época de tantas tecnologias, mas a participação, o envolvimento, a defesa dos projetos que chegavam até a Câmara, bem como também aqueles que discordavam daqueles projetos que chegavam até a Câmara via Prefeitura Municipal, havia uma discussão, por vezes até mesmo acaloradas. Mas toda discussão, ela entrava, passava pela mesa da Câmara, passava pela discussão, mas na rua, seguidamente, os vereadores, todos eles se comunicavam de uma forma amistosa e amigável. Então não havia uma confusão entre o meu mandato legislativo e a minha vida pessoal. A vida pessoal era uma coisa e a vida política era uma outra. Houve momentos de exageros, que a gente não pode negar determinados fatos, mas eles foram aos poucos contornados e a Câmara de Vereadores atuava na defesa dos interesses da população de Águas Belas. Então, disso aí eu tenho certeza. E aí, como nós estamos aqui numa biblioteca, eu me recordo que eu fui um dos pioneiros, já naquela época, que eu acho até interessante essa história, a minha correlação com biblioteca, justamente que já naquele período eu enviei à Câmara de Vereadores um projeto ao prefeito para que fosse criada uma biblioteca também naquela época. Mas as discussões eram outras, já eram outras as discussões, porque naquela época Águas Belas não era uma cidade tão grande quanto hoje ela é. Significativamente os problemas dela eram bem menores. Os distritos como Curral Novo, Garcia, Tanquinhos, Campo Grande, também eles eram bem menores. E se eram bem menores, as demandas também eram bem menores também, eram bem pequenas. Então, a ação da Câmara Municipal de Vereadores daquela época, do período que eu passei 6 anos de legislatura, era bastante atuante. E uma coisa que me chamava muita atenção é que já naquela época havia uma integração de participação da população, de diálogo da população e a Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores e população. Nesses 150 anos de criação da Câmara Municipal, desde a sua criação até a presente data, passaram pela Câmara diversos parlamentares que cada um deu a sua parcela de contribuição em maior ou menor escala. E eles representaram exatamente o perfil da população, os interesses da população. Então, a Câmara de Vereadores, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento ordenado de um município e da sua população. Ser vereador, de fato,
é ser um fiscal da população, não apenas para criticar, mas um fiscal para contribuir para o desenvolvimento de uma população que espera do parlamentar que ele elegeu a contribuição em forma de benefício na defesa dos interesses. Então, parabéns à Câmara de Vereadores de Águas Belas nesses 150 anos de existência e parabéns, Águas Belas, pela sua insistência em se tornar uma cidade de um povo ordeiro, pacato, passivo e, acima de tudo, defensores de um projeto de vida que se chama Educação para